Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia, Aniele Franco e o jatinho da FAB. Isso tá dando o que falar e é uma história que tá se alongando. Mas você tá aqui no Narrativas Antagonista por quê? Para saber qual é que são as narrativas. O que é só narrativa? Porque às vezes até a gente faz isso, né? A gente está se sentindo espertão, dando aquela opinião na internet. Na verdade, não é opinião coisíssima nenhuma. A gente pescou ali na rede social uma narrativa criada por político, por assessor de político, por marqueteiro, pelo que quer que seja. E muita gente faz isso. É por isso que Narrativas Antagonistas existe, para separar o joio do trigo. Porque aqui você tem o fato em si, qual é a narrativa de direita, qual é a narrativa de esquerda e qual é a minha opinião. Você pode ter a sua opinião também, que pode ser coincidente com a minha ou não. Já vai deixando aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quero agradecer muito a quem está fazendo videozinho no Insta, no Twitter, indicando Narrativas Antagonistas como formato de programa. Muito obrigada a vocês. Vamos pro fato do dia? No último domingo, 3 ministros do governo Lula foram assinar um protocolo de intenções com a CBF na final da Copa do Brasil, no Morumbi, aqui em São Paulo. São Paulo e Flamengo, São Paulo ganhou. Mas, enfim, esses ministros foram assinar este protocolo de intenções de combate ao racismo. Foram lá Silvia Almeida, André Fufuca e deu problema com a ministra Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. E o problema em torno do jatinho não surgiu nem por causa do jatinho em si, porque dos outros 2 ministros, um também foi de jatinho, o outro foi de avião comercial. É por causa de um vídeo que ela postou nas redes sociais. A partir do momento em que ela fez essa postagem, a internet foi a loucura e começou o debate sobre essa ida para assinar esse protocolo de intenções usando um jatinho da FAB. Vamos ver o vídeo. Eu vou ao Maracanã. Ops, mentira, ato falho, gente. Domingo a gente está indo pro Morumbi, mas por um excelente motivo. A gente está aqui agora no voo Brasília e São Paulo, a caminho do Morumbi. Não só porque eu sou flamenguista, tem por um motivo especial que a gente está aí desde o começo do ano nesse combate ao racismo no esporte, que a gente sabe, como boa atleta que sou também, entendo que com o racismo não tem esporte que sobreviva. E é por isso que a gente vai lá assinar hoje um protocolo de intenção, né, com o Edinaldo, que é o presidente da CBF, também com o Ministério dos Esportes, para que a gente possa caminhar nessa luta aí coletiva, transversal, em conjunto, para combater o racismo no esporte. Vamos que vamos, acompanha tudo aí. A ministra não foi sozinha, ela também levou assessoras que estavam ali em missão oficial do governo. A ministra depois fez as alegações dela, que eu vou trazer aqui, mas essas assessoras também fizeram postagens que passaram a dar muito problema nas redes sociais. A mais polêmica é uma postagem racista, feita pela assessora do Ministério da Igualdade Racial. Ela diz o seguinte: torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de pauliste. Isso é o que disse a assessora do Ministério da Igualdade Racial numa missão oficial. Também houve outras postagens que passaram a ser alvo de sindicância do próprio governo, como que elas meio que tiram sarro da camisa da CBF. É uma postagem que relaciona a camisa da CBF ao bolsonarismo dentro do avião da FAB. Então tem lá, depois da 5ª final perdida pelo Flamengo, meu time agora é o Brasil. 30 segundos de diálogo com a CBF já viraram patriotas, prontas para o cancelamento. E aí, depois, a questão de abrir a camisa do Flamengo no meio da torcida do São Paulo,
uma postagem da assessora de comunicação estratégica falando derrota do Flamengo, mais saindo andando com protocolo de intenções do governo federal na mão, mais tentando achar transporte, mais gás lacrimogênio, mais olho e boca ardendo. Então, essas são as postagens que foram feitas. Houve muita contestação, claro que da oposição ao governo, mas também de gente que é até partidária ao governo devido à postura. A ministra Aniele Franco resolveu responder. Qual foi a resposta dela? É inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir seu dever. Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda? E aí ela vai falando e tem uma parte aqui que é importante. Importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuraram violência política de gênero e raça, na tentativa de impedir o nosso trabalho. Não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro. É o que disse a ministra Aniele Franco. Tem uma apuração do Estadão dizendo que funcionários do Ministério da Igualdade Racial já haviam feito alertas sobre a informalidade nesses compromissos oficiais, que poderia dar problema, inclusive, junto à Controladoria Geral da União. Vários deputados, parlamentares, vários deputados estaduais, vereadores, estão falando em entrar com ações e esse assunto continua muito quente nas redes no dia de hoje. Mas quais serão as narrativas sobre isso, de direita e de esquerda? Qual será que vem antes hoje? Vem comigo. Não bastasse a esbanja, agora tem a esbanja 2, que é a tal da Aniele Franco, andando de carona em jatinho da FAB, se achando a madame. Faz o L agora, faz o L, você que está pagando por essa pouca vergonha toda. Aí vem dizer agora como é que foi assinar um acordo histórico com o CBF, é um protocolo de intenção. E para assinar não precisa pegar jatinho da FAB, ter assinatura eletrônica. Por que não assinou do computador de casa? Porque ela apareceu agora reclamando que teve que deixar as filhas em casa, que isso é muito duro. A gente viu no videozinho como é que estava duro. E depois é o seguinte, é um protocolo de combate ao racismo e pela igualdade racial. E ela leva a assessora racista dela para falar coisa racista, para postar coisa racista. É assim que o governo Lula vai combater o racismo? Com o racismo? Eu não entendi, assim, sinceramente. Vai lá a assessora dela falar nessa língua de pateta aí, que eles falam essa língua de idiota, descendentes de europeus branques e não sei o quê, e paulistas e isso e aquilo. É isso que o governo Lula pensa de São Paulo? Olha, troque brancos por negros e São Paulo por Nordeste, veja a mágica acontecer. A própria Aniele Franco está cancelando a pessoa agora. Agora, o que não dá para entender é esse trabalho que eles fazem. Trabalho de quê? De turismo? 3 ministros, 2 viajaram de jatinho da FAB para assinar um protocolo de intenção bem no dia da final da Copa do Brasil. Nossa, que coincidência, né? Nem era só para ver o jogo. Gente, esse jogo já está marcado desde quando? Desde quando? Foi para ver o jogo, sim. Foi para ver o jogo. Aí marca no mesmo dia, no mesmo local da final da Copa do Brasil, com nós pagando. Acha que todo mundo é otário, né? Mas é isso aí. Faz o L, os mamateiros chegam no poder igual gafanhoto. Usar avião da FAB para trabalhar não pode. Sabe para que pode? Para transportar 40 quilos de cocaína, para atividade pessoal, para ir em aniversário de amigo da primeira-dama, para isso pode. Para trabalhar e assinar um protocolo de intenções, aí não pode, que fica o bolsonarismo escandalizado. O bolsonarismo é muito ridículo. É muito ridículo.
A ministra está sendo cobrada injustamente, inclusive por parte da imprensa. Ela vai trabalhar, ela foi trabalhar, quer o quê? Que ela vá a pé de Brasília até São Paulo para assinar o protocolo de intenções, que é uma mudança histórica para combater o racismo no futebol. Ela fez história ali. Ah, mas e o vídeo, que isso, que aquilo outro? Gente, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa aberta, ela não é do mundo político. Ela foi lá prestar contas do que ela estava fazendo. Se ela estava feliz com o trabalho dela, melhor ainda. Deixou 2 crianças pequenas em casa e foi trabalhar. Para quê? Para vir esse bando de gente desonesta, que faz desinformação, que faz fake news, e aliás, fake news é crime. Vocês guardem isso, porque essas cobranças que foram feitas com a ministra Aniele Franco, elas são o quê? Cobranças criminosas, com base em fake news. É gente que tem que estar na cadeia, não tem que estar na internet. A ministra não pode trabalhar. Vocês vejam como é, uma mulher negra, ela enfrenta preconceito mesmo quando ela está em posição de poder. Você veja se há cobrança sobre o trabalho de outros ministros. Não há. Mas como vai mexer no calo que dói, que é o calo do racismo, do poder ser racista, do futebol ser tão racista e tão machista, ela aperta esse calo, se voltam contra ela. Mas a democracia venceu. A democracia venceu e essa gente tem que se acostumar. Desinformação e fake news não passarão. E não toleraremos violência política de raça e gênero, como foi feito dessa vez. Nossa, gente, mas é muita opinião, né? Não é opinião. Nada disso opinião. É tudo narrativa que saiu da boca de político, que saiu da cabeça de marqueteiro, que eles tacam na rede e a galera vai e copia sem dó e sem perceber, às vezes, sem perceber. Por isso que a gente tem aqui o Narrativas. Agora eu vou falar para você qual é a minha opinião. Qual é a sua? Fala aqui embaixo para mim. Minha opinião é que a ministra da Igualdade Racial criou um problema onde não tinha, reagiu de uma forma muito autoritária, muito sem noção, que piorou o problema. E a continuar nessa escalada, vai chegar um momento em que o próprio presidente da República vai ter que intervir. Ou ela recua agora e para de piorar o problema, percebe que chegou no fundo do poço, para de cavar o problema, ou isso vai acabar escalando para um problema muito maior para o governo Lula. A ministra fez um vídeo completamente inadequado porque ela estava indo para um ato de governo, não para a farofa da GK. Ela não é influencer, ela é uma ministra de Estado. E ela é ministra de Estado de um partido ou de um presidente que diz que ter 2 televisões em casa é ostentação. Então, ostentar em jatinho já não cabe bem. Além do mais, o PT passou os 4 anos do bolsonarismo falando de jatinho. Aí ela repete, entende? Então ela já está num tema que já é complicado no debate da sociedade, ela entrando muito mal nesse tema. Aí ela argumenta que foi trabalhar, assinar um protocolo. É um protocolo de intenções. Por que o presidente da CBF não foi assinar em Brasília? Que aí, inclusive, podiam participar todos os ministros envolvidos, até o Lula. Por que teve que ir na final da Copa do Brasil no jogo? Ainda ir lá, depois falar com o jogador, por que teve? É difícil de justificar isso para a população, embora isso seja muito presente na função pública. Mas é difícil justificar, porque as pessoas vão ver como uma mata e vão reclamar. E vão reclamar muito por causa do vídeo, porque o vídeo pareceu deboche. Bom, aí a ministra fez uma postagem muito autoritária, dizendo que é desinformação, fake news, violência política de gênero e mentindo. Não tem esse povo que fala que mentir na política é crime? Ela mentiu, porque ela disse que ela foi questionada ou criticada
por avançar num acordo histórico de enfrentamento ao racismo. Ninguém criticou ela por isso, não tem uma crítica por isso. Ela mentiu. Isso aqui é desinformação e fake news. Ela mentiu. Ela foi criticada pela atitude no jato da FAB. A maioria que está criticando nem sabe direito o que ela foi fazer, do que ela é ministra. Ninguém criticou o trabalho, criticaram a postura no jato da FAB. E aí, ela fala que práticas de desinformação, manipulação da verdade e divulgação de notícias falsas são violência de gênero e raça na tentativa de impedir o nosso trabalho. Ninguém tentou impedir o trabalho dela. Ninguém tentou impedir nenhum trabalho. Aliás, o trabalho em si, que era assinar o protocolo de intenções, ela não precisava nem ter ido de jatinho da FAB, como efetivamente teve um outro ministro que não foi de jatinho da FAB. Ela não precisava ter feito o vídeo no jatinho da FAB. Aliás, ela não precisava nem ter ido. Precisava nem ter ido, porque podia ter assinado de maneira eletrônica. Então, ninguém quis impedir trabalho nenhum. A ministra veio mentir nas redes para se defender e acusar todo mundo de fake news e desinformação foi uma manobra muito ruim. Muito ruim. Que criou mais problema onde não tinha nenhum. Porque o começo era uma pauta positiva. O racismo no futebol é algo que tem sido muito falado, e não só no mundo político, no mundo esportivo também. A história do Vini Júnior correu o mundo. A gente tem uma demanda por isso. Era só pauta positiva. Ela estragou a pauta positiva com o tal do videozinho fazendo graça. Brincando de ser influencer quando é ministra de Estado. Depois ela piora com essa declaração autoritária. E agora, finalizando, ela chega numa encruzilhada. Por quê? Ou ela realmente estava em missão oficial com as assessoras e não tem nada de errado de FAB, ou ali era uma agenda pessoal das assessoras e elas não deviam ter ido de FAB. E eu digo isso porque a assessora dela fez uma postagem racista durante este evento, que era um evento de trabalho. Então, assim, se era um evento de trabalho, a posição do governo Lula é de que igualdade racial é um nome, mas de que o ministério se posiciona, o ministério não, o governo Lula se posiciona contra paulistas e contra descendentes de europeus. Se elas estavam lá de maneira oficial, então também é verdade que a posição oficial do governo Lula é contra os paulistas e contra os europeus. É o que legalizou a xenofobia. Se era missão oficial, então isso é verdade, porque a postagem da assessora, mas foi feita numa conta pessoal, não estava a trabalho, tão a trabalho que teve que ir de FAB. Então tudo que foi feito lá é um trabalho, correto? Então se tudo que foi feito lá é um trabalho, então a igualdade racial não existe, esse acordo não tinha nem porque ter sido feito, porque ele fala de igualdade racial, e a postura do Ministério é contra as pessoas brancas do Brasil, descendentes de europeus do Brasil, e contra o povo paulista. Ou então não, o Ministério é pela igualdade racial, o governo Lula respeita os direitos humanos e entende que é necessário ter igualdade racial, o governo Lula combate o racismo e a agenda foi pessoal. Ela enfiou o governo numa sinuca de bico que não precisava ter enfiado. E só piorou a situação. E olha que isso é sintomático. Vocês vejam que esse governo Lula tá assim. Os ministros que mais criam problemas são também os que não fazem porcaria nenhuma que adianta pro governo. Porque, assim, de combate mesmo ao racismo que ela foi fazer lá, ela foi que assinar um protocolo de intenção com a CBF. Não tem uma ação. Não tem uma ação prevista no protocolo inteiro. São 22 páginas. O documento não tem nenhuma ação. Começa dia tal, vai ser feito isso. Não tem. Era uma pauta que podia ser tão positiva, porque até no meio do jogo falaram disso. Olha, gente, sinceramente, os progressistas não estão acostumados com essa coisa que se chama responsabilidade, né? Eles estão acostumados a sair de tudo, apontando o dedo para as pessoas e cancelando, como a ministra tentou fazer. Mas agora ela tem uma responsabilidade de governo e de Estado. Ela não está em rede social. Então ela criou um problema que não precisava para o Lula. E a questão é como é que o Lula vai passar a lidar com esse pessoal que não está nem aí para o governo dele. Bom,
Esta é a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião. Manda aqui embaixo, já divulga o Narrativas Antagonista para todos os seus amigos e não esquece, a minha coluna no Antagonista, que é diária, tá aqui embaixo no link. Beijo para vocês, até amanhã às 5.